Se você quer construir a base da sua realidade para os próximos 6 meses, existe um único dia no ano em que isso funciona com muito mais força do que qualquer outro. 20 de março. Enquanto a maioria das pessoas já está abandonando as metas que definiu no início do ano, porque janeiro é apenas uma data criada pelo calendário humano, aqueles que entendem como a realidade funciona usam o equinócio de primavera, porque ele não foi inventado por ninguém. Ele é um evento cósmico, um verdadeiro portal. É o momento exato em que luz e escuridão ficam perfeitamente equilibradas. Quando tudo entra nesse estado de equilíbrio total, o sistema se torna mais flexível, mais fácil de ser moldado. As civilizações antigas sabiam disso. Os maias, os persas, os construtores de Stonehenge. Durante milhares de anos, eles não apenas celebravam esse dia, eles usavam esse momento para plantar a realidade que queriam colher meses depois. E agora você vai entender exatamente como usar o dia 20 de março, o que fazer nos 3 dias anteriores e qual é o processo correto para plantar suas intenções, de forma que elas realmente se manifestem na sua vida. Se você está vendo isso agora, não é apenas o algoritmo te entregando esse conteúdo. Existe uma sincronicidade aqui. É como se você tivesse sido colocado exatamente no momento certo para receber essa informação. Então vamos começar. Por que esse dia é tão importante e não pode ser ignorado? Primeiro, porque ele acontece apenas uma vez por ano. É o único momento em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, quando o Sol cruza o equador celeste e a inclinação da Terra não favorece nem a luz nem a escuridão. Tudo entra em um ponto de neutralidade perfeita. Pensa em um pêndulo. Ele vai para um lado, depois para o outro, sempre em movimento. Mas existe um instante específico muito breve em que ele para exatamente no centro, sem movimento algum. Esse instante representa o dia 20 de março, e é justamente nesse ponto de pausa que tudo se torna possível. O segundo motivo é que o campo se torna extremamente sensível. Quando tudo está em equilíbrio, é necessário muito menos esforço para causar uma mudança. Se algo já está inclinado para um lado, você precisa de muita força para alterar isso. Mas quando está perfeitamente equilibrado, até um pequeno impulso faz diferença. A sua vida normalmente está cheia de padrões, hábitos, crenças e direções que você nem sempre escolheu conscientemente. Tudo isso cria uma espécie de peso, mas nesse dia, por um curto período, essa balança se neutraliza. O sistema zera. E nesse estado, o que você define ganha mais força, mais impacto. O terceiro ponto é que esse é, na prática, o verdadeiro começo de um novo ciclo. O dia 1º de janeiro não tem ligação real com nenhum movimento natural relevante. É apenas uma convenção. Já o dia 20 de março marca o momento em que a própria natureza começa de novo. As sementes começam a germinar, a energia sobe nas plantas, os animais despertam. O planeta inteiro muda de estado. Civilizações antigas entendiam isso com clareza. O Ano Novo Persa, por exemplo, acontece exatamente nessa data, não por acaso, mas porque segue esse ciclo natural. O verdadeiro recomeço não acontece quando alguém decide no calendário. Ele acontece quando a Terra muda. O quarto motivo é que esse é um ponto de transição extremamente forte. Momentos de transição sempre foram vistos como mais abertos, mais sensíveis. Entre o dia e a noite, entre uma estação e outra, entre fim e começo. Nessas transições, tudo parece mais acessível, e o equinócio é a maior dessas transições. Inverno virando primavera, escuridão dando lugar à luz, um ciclo se encerrando e outro começando. É como se a estrutura normal da realidade ficasse mais maleável por um breve período. O quinto ponto é que aquilo que é iniciado nesse momento tende a se desenvolver naturalmente ao longo dos meses seguintes. Diferente de outros períodos, esse não é um momento de finalização ou de encerramento. É um momento de plantio. Pensa em um agricultor. Ele não planta sementes em qualquer época. Ele espera o momento certo, quando o solo está pronto e a luz começa a aumentar. Esse momento é o equinócio. Tudo o que é iniciado aqui tem um ciclo natural de crescimento até o solstício de junho, quando os resultados começam a aparecer de forma mais clara. Mas isso só acontece se for feito no momento certo, da forma certa e com a preparação adequada. Agora, o que realmente acontece nesse dia? De forma simples e direta. No dia 20 de março, o Sol cruza o equador celeste e passa a se mover em direção ao hemisfério norte. Nesse exato ponto, ele fica alinhado com o equador da Terra, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração em todo esse planeta. Depois disso, os dias começam a ficar mais longos. A luz passa a dominar.
A energia muda de um estado mais passivo para um estado mais ativo, de um estado de repouso para um estado de movimento. Isso não é algo sutil, é uma mudança real no ritmo do planeta inteiro. Isso é enorme. O planeta inteiro muda a sua direção energética nesse momento. E existe um detalhe que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. A Terra não acorda do nada no dia 20 de março. Esse despertar já vem sendo preparado há semanas, longe dos olhos, em silêncio. As raízes já estavam se expandindo debaixo da terra. As sementes já estavam inchando, prontas para brotar. A seiva já estava subindo lentamente pelos troncos das árvores. Ou seja, a transformação já estava acontecendo antes, mas escondida. O dia 20 de março é apenas o momento em que tudo isso finalmente aparece na superfície. E é exatamente assim que você pode operar na sua própria vida. Preparar no escuro, construir em silêncio e, no momento certo, simplesmente emergir. Mas tem um detalhe importante. Você não vai conseguir entrar nessa transformação do jeito que deveria se ainda existem amarras te segurando. Se você sente que as coisas não fluem como deveriam, que o dinheiro não vem com facilidade, que seus relacionamentos não são como você gostaria, ou até que sua energia e saúde não estão no nível que poderiam estar, isso não é por acaso. Isso é um sinal de que algo dentro de você ainda está desalinhado. E antes de tentar avançar, você precisa organizar isso. Para realmente se preparar para o dia 20, existe um passo a passo claro que você pode seguir. Um processo simples, direto, que foi reunido no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Esse método foi feito justamente para isso: te colocar na frequência certa, alinhar sua mente, sua energia e suas ações, para que aquilo que você quer comece a fluir com muito mais naturalidade. Quando isso acontece, o resultado vem mais rápido, com menos resistência. Então, se você sente que está travado em alguma área da sua vida, esse é o momento de agir. Clica no link do primeiro comentário fixado, começa a ler o livro e aplica o que está ali. Porque não adianta só entender o momento. Você precisa estar pronto para viver ele. E também, se você ressoou com tudo o que eu disse até aqui, escreva nos comentários: "Estou desperto", para afirmar que você está atraindo ao máximo aquilo que lhe é destinado. Agora, olha isso com atenção, porque isso prova que não estamos falando de algo moderno. Esse conhecimento é antigo, extremamente antigo. No México, há mais de 1000 anos, os maias construíram uma pirâmide chamada El Castillo. Ela tem 365 degraus representando cada dia do ano. E no dia 20 de março, exatamente no momento do equinócio, algo impressionante acontece. A luz do sol projeta uma sombra na escadaria que cria a imagem de uma serpente. Uma serpente de luz que parece descer lentamente pela pirâmide, como se algo estivesse vindo do céu para a terra. Esse fenômeno dura cerca de 45 minutos e depois desaparece. E o mais absurdo é que eles calcularam isso sem tecnologia moderna, apenas com observação e matemática ao longo de gerações. Construíram uma estrutura perfeitamente alinhada para um único momento específico do ano. Isso não foi por acaso. Eles sabiam que esse era o momento em que a energia desce, quando aquilo que era invisível se torna visível. Na Pérsia, há mais de 3.000 anos, o Ano Novo também começa exatamente no dia 20 de março. E isso continua até hoje, com centenas de milhões de pessoas celebrando. Mas não é apenas um dia, existe toda uma preparação antes. As famílias fazem uma limpeza profunda nas casas, removendo tudo o que carrega a energia do ciclo anterior. Dias antes, eles plantam sementes e acompanham o crescimento, um símbolo vivo de recomeço. Na noite anterior, acendem fogueiras e pulam sobre elas, representando a liberação do passado. E no próprio dia, organizam uma mesa com elementos simbólicos, ligados à vida que desejam construir. Isso não é superstição. É um processo estruturado de preparação interna e externa. Na Inglaterra, Stonehenge, com mais de 5.000 anos, também está alinhado com o nascer do sol no equinócio. Até hoje, pessoas se reúnem lá nesse dia, repetindo um ritual que atravessou milênios, e esse padrão se repete em vários lugares do mundo. No Japão, existe uma semana inteira dedicada a práticas espirituais nesse período. Na Índia, milhões de pessoas acendem fogueiras na véspera. No Camboja, templos gigantes foram construídos alinhados com o nascer do sol nesse dia específico. Culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, mas todas marcaram esse momento como especial. Todas se prepararam para ele. Isso não é coincidência cultural.
É um padrão. Essas civilizações perceberam o que a Terra estava fazendo, se alinharam com isso e usaram esse momento a favor delas. E agora você vai fazer a mesma coisa. Mas antes disso, você precisa entender as 3 forças que estão ativas nesse dia. Cada uma delas tem um papel específico. A primeira força é o equilíbrio. O equinócio é o único momento do ano em que tudo entra em perfeita neutralidade. A luz e a escuridão têm o mesmo peso. Não há excesso para nenhum lado. É como se tudo ficasse momentaneamente suspenso, em um ponto de equilíbrio absoluto. Agora entra uma das partes mais importantes de tudo isso. Quando se fala de equilíbrio, não é só uma ideia bonita ou simbólica, é algo direto. Yin e Yang ficam no mesmo nível, nenhum lado domina o outro. E é exatamente por isso que esse momento é tão poderoso. Porque se você olhar com honestidade, sua vida provavelmente não está em equilíbrio. Pode ser que você esteja trabalhando demais e descansando pouco, ou dando muito e recebendo pouco. Talvez sua mente esteja sempre acelerada, enquanto seu corpo fica esquecido. Ou então seu potencial está alto, mas sua realidade financeira não acompanha. O equinócio funciona como um ponto de recalibração. É como se o sistema inteiro zerasse por um instante. E nesse momento você tem a chance de reorganizar o que está desalinhado. Não na base da força, não tentando empurrar a realidade, mas se alinhando com ela. Você simplesmente define um novo padrão, e como o campo já está em equilíbrio, ele começa a sustentar essa nova direção. A segunda força é o plantio. E aqui está uma diferença que muita gente não entende. O equinócio não é um momento de explosão, de mudança imediata ou dramática. Isso é mais ligado ao solstício. O equinócio é diferente. Ele é silencioso, constante e progressivo. Você não está renascendo nesse dia. Você está plantando. E o que você planta agora começa a crescer nos próximos 3 meses, ganhando força conforme a luz aumenta. Isso muda completamente a forma de ver esse momento. Você não está desejando, não está esperando. Você está colocando uma semente em um terreno que o próprio planeta está ativando. A mesma força que faz uma planta romper o solo vai agir sobre aquilo que você plantar. Mas existe um detalhe importante. Sementes não são jogadas de qualquer forma. Antes de plantar, o solo precisa estar preparado. Precisa ser limpo, aberto, pronto para receber. E é exatamente por isso que existem os 3 dias anteriores ao dia 20. A terceira força é o despertar. Nesse momento, o planeta literalmente muda de estado. Aquilo que estava adormecido começa a subir. A energia se move. A vida começa a se manifestar novamente. E se você se alinha com esse movimento, você não precisa empurrar nada. Você não precisa forçar resultado. É como entrar em um rio que já está fluindo. Você só precisa entrar na direção certa. Agora vem o ponto que separa quem realmente tem resultado de quem só consome conteúdo. Preparação. As civilizações antigas não chegavam nesse momento despreparadas. Elas entendiam que o portal não abre para te deixar pronto. Ele abre e encontra quem já se preparou. E aqui está o protocolo. 3 dias antes. Dia 17 de março. Limpeza. Esse é o dia de limpar o campo. E não é uma limpeza superficial, é profunda. Organizar de verdade o ambiente. Tirar o que está quebrado, o que não faz mais sentido, o que pertence a uma versão antiga da sua vida. Mas não é só sobre o espaço físico. É um sinal. Você está comunicando que existe espaço para algo novo entrar. Enquanto você faz isso, observe também o que está carregando por dentro. Padrões, pensamentos, crenças que você nunca escolheu, mas foi acumulando. Não precisa escrever ainda, só perceber. Esse é o momento de começar a soltar. Dia 18 de março. Silêncio. Esse é o dia de reduzir o ruído, comer mais leve, beber água, diminuir estímulos, evitar excesso de informação, discussões, distrações. Porque no dia seguinte, quando o momento chegar, você precisa estar claro. Se sua mente estiver cheia, agitada, o que você emitir vai ser confuso. É como tentar sintonizar uma frequência com interferência. Esse dia é para limpar essa interferência. Se possível, tenha algum contato com a natureza, nem que seja pouco, porque o planeta já está se preparando. E se você estiver atento o suficiente, você sente isso. Dia 19 de março. Intenção. Aqui você define a semente. Pegue um papel e escreva apenas uma frase. Só uma. Aquilo que, se realmente se manifestasse, mudaria o jogo para você. Não faça lista. Não coloque várias coisas. Uma única direção. E escreva como se já fosse real. Nada de eu quero ou eu vou.
Use eu sou, eu tenho, eu vivo. Depois disso, deixe esse papel com você, em um lugar visível, onde você vai ver ao longo do dia. Deixe essa ideia começar a se instalar internamente. E nessa noite, durma mais cedo, porque o próximo dia não é sobre esforço, é sobre presença. Se quiser ir um pouco além, você pode fazer um símbolo físico disso. Colocar sementes em um pequeno recipiente úmido e deixar ali. Não é sobre o objeto em si, é sobre reforçar o processo. Você está preparando o terreno, e quando o momento chegar, você não vai estar começando do zero. Você já vai estar pronto para plantar. Observe essas sementes nos próximos dias. Veja como elas crescem, mesmo sem esforço visível. E toda vez que você perceber esse crescimento, algo dentro de você começa a registrar. Aquilo que eu plantei também está crescendo. Isso não é só simbólico, é um reforço direto no seu subconsciente. Agora, sobre o que você precisa fisicamente. Antes de qualquer objeto, existe algo que não pode ser comprado nem substituído: sua intenção, sua presença, o seu estado interno. Velas, papel, fogo, tudo isso são apenas pontos de foco. São ferramentas que ajudam sua mente a se concentrar, mas não são a fonte do poder. Se você fizer esse processo apenas com sua respiração e atenção total, ele funciona. Se fizer com vários elementos ao redor, mas com a mente dispersa, não acontece nada. O que torna isso eficaz é o nível de presença. As civilizações antigas não tinham nada sofisticado. Tinham fogo, terra, céu e presença absoluta. É isso que fazia tudo funcionar. Então, se você tiver os elementos, use. Se não tiver, faça do mesmo jeito. O principal já está com você. Agora sim, os elementos físicos. Velas. Idealmente 3. Verde, representando o crescimento e a energia da natureza despertando. Branca, representando clareza e um novo começo. E dourada, ligada à manifestação. Se você tiver apenas uma vela branca, já é suficiente. Você também vai precisar de papel e caneta. 2 folhas, uma para liberar, outra para plantar. E um recipiente seguro para queimar o papel. Segurança aqui não é detalhe. E tem um ponto que não é opcional: silêncio, sem distrações, celular longe, nenhuma interferência, só você. Sobre o momento ideal, o dia inteiro carrega essa energia, mas existem pontos mais fortes. O nascer do sol, quando a luz começa a ganhar força, é excelente para definir intenções. O pôr do sol marca a transição perfeita para iniciar o processo de liberação. E a noite, entre 9 da noite e meia-noite, é quando tudo se aprofunda. Se quiser ir além, pode atravessar a noite acordado e ver o nascer do sol do dia seguinte. É assim que muitos antigos faziam, permaneciam presentes até o início do novo ciclo. Mas não complica. O mais importante não é fazer perfeito, é estar presente. Agora começa a prática. Primeiro passo: acenda a vela verde. Enquanto faz isso, diga, em voz alta ou mentalmente, que você está abrindo esse espaço para liberar o que não serve mais, que você está convidando o equilíbrio a reorganizar o que está desalinhado. Olhe para a chama por alguns instantes. O verde representa a vida que está voltando, a natureza despertando. Essa chama é um símbolo da energia que já está subindo, na terra, nas plantas e em você. Segundo passo: a liberação. Pegue a primeira folha e comece a escrever, sem pensar. Demais, sem filtrar. Apenas coloca no papel tudo o que você quer soltar. Crenças antigas. Pensamentos que ficaram rodando no fundo da sua mente por anos. Aquela sensação de não ser suficiente. A ideia de que dinheiro é difícil, que certas coisas não são para você. Tudo isso precisa sair da sua cabeça e ir para o papel. Depois, medos. Medo de não conseguir, medo de ficar sozinho, medo de falhar, medo de dar certo e não saber lidar, medo de se expor, medo de ser ignorado. Tudo aquilo que te mantém travado. E também situações que ainda estão presas em você. Pessoas que você não conseguiu perdoar. Coisas que ainda incomodam. Momentos que continuam voltando na sua cabeça. Não tenta organizar. Não tenta deixar bonito. Só tira de dentro e coloca ali. Esse é o momento de esvaziar o que estava ocupando espaço. Porque você não planta nada novo em um terreno cheio. Deixa tudo sair. Tudo mesmo. Padrões que se repetem. Procrastinação. Comportamentos que te sabotam. Relações que drenam sua energia. Vícios. Fugas. Ciclos que você vive ano após ano esperando que algo mude, mas sem mudar de verdade.
Coloca no papel a versão antiga de você, aquela que você já não escolhe mais ser. Você pode até escrever algo como: eu libero a versão de mim que... e completar com aquilo que você sabe que precisa deixar para trás. Não tenha pressa. Isso não é algo para fazer correndo. Pode levar 5 minutos, pode levar 20. Mas entende uma coisa: isso não começou hoje. São camadas acumuladas ao longo de muito tempo. Então, dê o tempo necessário para realmente limpar. Depois, vem o próximo passo: ler em voz alta. Nada de ler em silêncio. Você precisa falar. Sua voz dá forma ao que está sendo liberado. O som carrega intenção. Então, pega o que você escreveu e começa a ler, sempre iniciando com eu libero. Eu libero a crença de que não sou suficiente. Eu libero o medo de ficar sozinho. Eu libero a raiva que ainda carrego. Eu libero a versão de mim que tinha medo de viver. Enquanto você fala, sente isso saindo. Sente o espaço abrindo dentro de você, na mente, no peito. Isso não é simbólico. É um processo real de liberação. Agora vem a parte mais importante: o fogo. Acenda o papel usando a chama da vela verde e coloque no recipiente seguro. Fique olhando. Veja as palavras sendo consumidas, as frases desaparecendo, aquilo que estava preso virando fumaça e subindo. O fogo transforma. Você não está simplesmente descartando algo. Você está convertendo. O que era pesado vira leve. O que era denso se dissolve. Quando terminar, diga para si mesmo que aquilo foi limpo, que o campo agora está livre, que o terreno está pronto. E então fique alguns minutos em silêncio, sem fazer nada, só sentindo. Mas não é um vazio ruim. É um vazio limpo, um espaço onde algo novo pode crescer. Agora começa a parte do plantio. Acenda a vela branca, de preferência usando a chama da vela verde. Isso tem um significado simples. O novo nasce a partir da limpeza do antigo. Enquanto acende, define internamente que você está criando algo novo a partir desse espaço aberto. Que desse silêncio surge uma nova direção. Olhe para a chama por alguns minutos. Respira. Sente esse intervalo. O antigo já não está mais ali, e o novo ainda não se manifestou. Esse é o ponto mais poderoso, o momento entre uma coisa e outra. Agora pega a segunda folha. E aqui você precisa ter cuidado. Isso não é uma lista de desejos, é uma definição de identidade. Nada de eu quero, eu vou ou eu espero. Essas palavras colocam tudo no futuro, como algo distante. Aqui você escreve como se já fosse real. Eu vivo em abundância constante. O dinheiro chega até mim com facilidade todos os meses. Eu tenho relações profundas e verdadeiras. Meu corpo é forte, saudável e cheio de energia. Eu vivo com clareza e confiança. Seja específico. Não escreve ter mais dinheiro. Define um cenário real. Não escreve um bom relacionamento. Descreve como isso é no dia a dia. E o mais importante, não escreve de forma mecânica. Sente cada palavra enquanto escreve, como se aquilo já fosse sua realidade. Como se você estivesse apenas descrevendo o que já existe. Depois que terminar, levanta. Sim, levanta mesmo. E lê tudo em voz alta, com firmeza. Como se estivesse afirmando algo que já é fato. Não é um pedido, é uma declaração. Eu sou uma pessoa que vive em abundância. Eu tenho o relacionamento que sempre quis. Eu vivo com energia, clareza e propósito. Enquanto fala, sente certeza. Não como algo distante, mas como algo que já existe e que você está trazendo para a experiência. Esse é o ponto onde você deixa de desejar e começa a assumir. Agora vem um ponto importante. Essa nova lista você não vai queimar. Diferente da anterior, essa você guarda. Coloque debaixo do travesseiro nessa noite e deixe ali enquanto dorme. Isso não é aleatório. É uma forma de permitir que o subconsciente continue, trabalhando com essa nova identidade enquanto você descansa. No dia seguinte, guarde esse papel em um lugar seguro. Não mostre para ninguém. Não saia comentando sobre isso. Quando você compartilha antes daquilo se consolidar, a energia se dispersa. O ideal é manter isso protegido até que comece a se tornar realidade. Deixe esse papel guardado até o próximo equinócio, em setembro. E quando esse momento chegar, você olha de novo e percebe o que realmente cresceu. Agora entra a parte de selar isso. Acenda a vela dourada usando a chama da vela branca. O dourado representa aquilo que sai do invisível e se torna concreto. É o momento em que a ideia começa a ganhar forma no mundo real. Enquanto acende, afirma internamente que aquilo que foi definido está sendo fixado. Que aquilo que foi plantado agora segue o seu curso natural. É como declarar que o processo já começou e que não precisa mais de dúvida. Depois disso,
Sente-se com calma, feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Agora entra uma visualização simples, mas poderosa. Imagine que você é uma semente, enterrada na terra. Você esteve ali por um tempo, se preparando, acumulando força, sem ninguém ver. E agora algo muda, uma leve sensação de calor aparece. É como se o ambiente estivesse pronto. Você sente uma pequena abertura dentro de si. Não é algo brusco, é natural. E dessa abertura começa a surgir algo novo, um pequeno crescimento, ainda frágil, mas vivo. Esse crescimento começa a subir, atravessando a terra, sem pressa, sem esforço exagerado, apenas seguindo o fluxo natural, até que em algum momento você rompe a superfície. E ali está a luz. Você sente o calor, o ar, o espaço. Não está mais escondido. Está visível, crescendo. Olhe ao redor nessa imagem. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Plantas surgindo, árvores despertando, vida voltando. E então percebe uma coisa. Você não está tentando crescer. Você já é o crescimento. Não está separado desse processo. Você faz parte dele. Fique alguns minutos nisso, até deixar de parecer apenas imaginação e começar a parecer algo natural. Depois disso, deite. Se for antes de dormir, melhor ainda. Se não for, apenas deite por alguns minutos. Entre naquele estado em que o corpo relaxa e a mente fica mais tranquila, quase dormindo, mas ainda consciente. Esse é o momento em que o subconsciente está mais aberto. E agora, ao invés de pensar no caminho, você vai direto para o resultado, como se já tivesse acontecido. Se for dinheiro, veja o valor que você definiu. Veja isso como algo normal. Sinta a tranquilidade de já ter aquilo resolvido. Se for relacionamento, veja a presença da outra pessoa. Sinta a conexão, a segurança. Se for saúde, sinta seu corpo leve, forte, funcionando bem. Mas não veja de fora. Esteja dentro da cena. Veja com seus olhos, sinta com o corpo, como se aquilo já fosse a sua realidade atual. E se você acabar dormindo nesse estado, melhor ainda, porque é isso que vai continuar sendo processado durante a noite inteira. Por fim, antes de dormir completamente, repita uma frase simples, como um padrão mental. Algo que reforça que esse novo ciclo já começou. Repita até adormecer, deixando isso como a última coisa na sua mente. É assim que você fecha o processo, não tentando forçar resultado, mas alinhando mente, corpo e direção para que o resultado seja consequência. Deixa essas palavras serem as últimas do seu dia e as primeiras que o seu subconsciente vai rodar durante a noite, porque o processo não termina quando você termina o ritual. Na verdade, é ali que ele começa de verdade. Nos dias seguintes, 21 e 22 de março, o foco é simples: silêncio. Esses dias são de integração. Aquilo que você ativou precisa de espaço para se estabelecer. Não fala sobre o que fez. Não compartilha suas intenções. Não entra em discussão sobre isso com ninguém. Quando você fala cedo demais, a energia se dispersa. É como algo que ainda está em fase inicial, que precisa de tempo para se fortalecer antes de ser exposto. Então guarda isso. Fica mais observador, porque sinais começam a aparecer. Coincidências estranhas, encontros inesperados, ideias que surgem do nada. Isso não é aleatório, são respostas. A partir do dia 23 até o dia 25, começa a viver como a versão que você declarou, não como alguém que está tentando chegar lá, como alguém que já está lá. Se você declarou abundância, começa a agir como alguém que já vive isso. A forma como você pensa, como você fala, como você toma decisões. Se você declarou amor, começa a se tratar como alguém que já tem isso na própria vida. Com mais respeito, mais cuidado, mais clareza. Não é mais busca, é reconhecimento. Se você declarou saúde, seu comportamento precisa acompanhar isso. Movimento, alimentação, postura. Não adianta declarar algo e agir no sentido contrário. E agora entra a parte mais crítica, o período até 21 de junho. São cerca de 90 dias onde a energia só cresce. Mas é exatamente nesse período que a maioria das pessoas estraga tudo. Não por azar, por comportamento. O primeiro erro é querer verificar o tempo todo se já deu resultado. Você planta algo e poucos dias depois já começa a procurar sinais concretos. Não vê nada e conclui que não funcionou. Só que ao fazer isso, você interrompe o processo. É como arrancar a semente do solo para ver se já cresceu. Nada funciona assim. Existe um tempo natural. O segundo erro é contradizer aquilo que você definiu. Você declara uma coisa, mas no dia a dia continua reforçando o oposto. Fala, pensa e age de forma desalinhada. Isso enfraquece o processo.
O terceiro erro é voltar para a identidade antiga. Aquela versão de você não desaparece automaticamente. Ela continua ali, tentando te puxar de volta para o padrão conhecido. Pensamentos antigos, reações automáticas, inseguranças. E aqui está o seu trabalho. Perceber isso no momento em que acontece e escolher diferente. Não uma vez, várias vezes ao longo desses dias. Agora, o que você precisa fazer diariamente é simples. Quando acordar, antes de qualquer coisa, fecha os olhos por alguns segundos e entra no estado daquilo que você definiu. Não pensa, sente, como se já fosse real. E então começa o dia a partir disso. Nos primeiros meses, nada pode parecer diferente externamente. E isso é normal, porque o crescimento começa onde você não vê. Primeiro vem a base, depois aparece o resultado. Mas pequenos sinais começam a surgir. Conversas, ideias, oportunidades, coisas que antes não apareciam. Em maio, isso começa a ficar mais visível, as coisas começam a se mover com mais clareza. E quando uma oportunidade aparece, você precisa agir, porque crescimento também exige resposta. No dia 21 de junho, você faz uma revisão. Pega aquilo que escreveu e observa o que mudou. Algumas coisas já vão estar concretas, outras vão estar em andamento, mas todas seguem um processo coerente, porque o equinócio não é sobre resultado imediato. É sobre iniciar um ciclo que se desenvolve com consistência. O solstício revela. Mas até lá, você precisa confiar no intervalo. Existe uma regra final que muda tudo. Não conte para ninguém o que você está cultivando, até que isso se torne evidente por si só. Quando algo ainda é pequeno, qualquer influência externa pode interferir. Mas quando cresce o suficiente, ninguém mais consegue ignorar. Então cresce em silêncio. Deixa que o resultado fale por você. Agora, existe um ponto importante aqui. Você não pode simplesmente passar por isso de forma passiva. Precisa assumir uma posição clara. Então define duas coisas com precisão: o que você está liberando e o que você está plantando. Algo direto, sem enrolação. Tirar o medo e construir abundância. Soltar a dúvida e assumir certeza. Encerrar um ciclo e iniciar outro. Quando você faz isso de forma consciente, você deixa de apenas pensar e começa a se posicionar. Não é mais algo interno e confuso. Se torna claro, definido, e isso tem peso, porque a realidade responde a decisões claras, não a desejos vagos. Mas aqui está o ponto que a maioria ignora. Definir é só o começo. Sustentar é o que separa quem muda de quem volta para o mesmo lugar. E é exatamente por isso que existe o livro Seu Eu Superior. A maioria das pessoas até consegue ter um momento de clareza como esse. Consegue decidir algo, sentir energia, criar intenção, mas depois volta para os mesmos padrões de sempre, porque falta estrutura interna para sustentar aquilo no dia a dia. A intenção até é forte, mas não dura. O livro entra exatamente nesse ponto. Ele não foi feito para te motivar por alguns minutos. Ele foi feito para te ensinar como transformar essa decisão em identidade, como sair do eu quero e realmente viver no eu sou, como alinhar pensamento, comportamento e direção para que aquilo que você plantou não se perca nos dias seguintes, porque o equinócio abre uma janela, mas quem mantém essa direção é você. Se você não reorganizar sua forma de pensar, agir e reagir, aquilo que foi plantado começa a se dissolver com o tempo. Velhos padrões voltam, antigas decisões reaparecem, e a pessoa acha que não funcionou, quando na verdade ela mesma interrompeu o processo. O seu eu superior funciona como um mapa para evitar isso. Ele te mostra como sustentar o estado que você criou aqui, como manter consistência interna, como fazer com que dinheiro, relacionamentos e evolução pessoal deixem de ser algo distante e passem a ser consequência natural de quem você se tornou. Não é sobre repetir frases, é sobre reposicionar sua identidade. No primeiro comentário fixado, você encontra o acesso ao seu eu superior. E isso não é um detalhe pequeno. É a continuação prática do que você começou aqui. Sentir que esse momento é importante já te coloca na frente da maioria, mas organizar sua mente e suas ações para sustentar isso ao longo dos próximos dias é o que realmente transforma resultado. A porta abre para todos, mas atravessar ela de verdade depende do que você faz depois.